Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Teve um ex-aliado de Bolsonaro, dá pra chamar assim, será? O Queiroz, que famoso Queiroz das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Ele foi entrevistado por um repórter jornalista da Veja e olha, não tá nada feliz com a família Bolsonaro. Chegou a dizer que o castigo vem a cavalo, então tem uma ameaça velada aqui. Vamos falar sobre isso também, de alguns processos que o Flávio Dino vai herdar lá no STF. E um desses processos explica bem por que os bolsonaristas estão tão furiosos com a indicação e agora com a aprovação do nome dele, né, que já passou pelo Senado e a posse será em fevereiro de 2024. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E eu quero agradecer, porque nós alcançamos a marca de 218 mil inscritos. Então, muito obrigado a todos vocês que aqui estão com a gente. Pessoal, então o Queiroz, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, deu uma entrevista à Veja onde cutucou Bolsonaro e deixou muita coisa subentendida, né? Inclusive num tom de ameaça, revelando ali alguns bastidores da relação entre ele e a família de Jair, dizendo que a família do Jair tá beleza, todo mundo empregado, ganhando bem, a dele, enfim, não tá assim. E vamos lembrar quem é Queiroz rapidamente, que vai dizer ó, lá na própria matéria da Veja que ele foi investigado pelo Ministério Público por supostamente recolher parte dos salários dos funcionários do gabinete de Flávio. Aqui tem um supostamente, ele chegou a admitir. E, enfim, aí ele deu uma justificativa mais farrapada, que o Flávio não sabia, que não sei mais o que e tudo mais. Isso teria acontecido entre 2007 e 2018, 11 aninhos, hein? A justiça acabou anulando a denúncia contra o ex-policial e o atual senador, acusados de peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. E aqui não anulou por falta de provas, foram questões processuais. Ah, mas é porque teve um errinho aqui e ali, e aí ficou por isso mesmo. Olha, na minha opinião, isso aqui foi fruto de um acordo, algo que muitos apontam por aí. Por quê? Teve um movimento muito forte, por sinal, que se o governo Bolsonaro tivesse apoiado, teria saído do papel, que era a CPI da Lava Toga. Muitos queriam, desejavam e tudo mais. Eu não estou aqui nem dizendo o que eu acho sobre isso, é o que aconteceu. E aí coletaram as assinaturas, não sei o quê, e o Flávio Bolsonaro ficou contra. Disse na boca recentemente, aí, da boca dele mesmo, que ficou contra. Na minha opinião, isso pode, né, não estou aqui acusando ninguém, não posso me comprometer, gerado uma espécie de um acordo do tipo, olha, o Flávio, aqui, ali no caso, filho de Jair, presidente, o Flávio desmobiliza nomes e ele próprio não apoia a CPI da Lava Toga, que poderia complicar ministros do STF. Em contrapartida, aí pegaram essas denúncias contra o Flávio e deram uma arquivada. É o que aconteceu, lamentavelmente, em relação a Flávio Bolsonaro. Eu espero que isso aqui um dia volte a ser investigado, né? Porque até hoje isso que não foi retomado é uma coisa realmente curiosa. Agora, né, o Queiroz foi entrevistado pela Veja, o Ricardo Chapola vai dizer o seguinte aqui na sua matéria lá. A pergunta, qual a relação do senhor com a família Bolsonaro? A resposta, nunca mais falei com ninguém. A última vez foi com Flávio, no ano passado, na época em que eu queria ser candidato a deputado. Depois disso, nunca mais trocamos ideias. Queria muito o apoio deles para poder ganhar a eleição, mas não forcei a barra. Tem uma mágoa aqui entre eles, o próprio Queiroz queria ser candidato a deputado federal, o Flávio convenceu a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e aí ele imaginou que, opa, recuando, então vou ter o apoio dos clãs Bolsonaro, apoio que não veio. E aí a pergunta foi justamente essa, eles não apoiaram? A resposta, se o Jair acenasse para mim com alguma coisa, com certeza eu seria deputado estadual hoje. Agora eles seguem a vida deles lá, estão numa fogueira danada. Pelo que conheço, acho que o Jair se arrepende de ter sido presidente. Só está tomando porrada, todos da família estão expostos e o sistema voltou. Só para dizer que o sistema nunca deixou de estar lá. O Bolsonaro é apenas uma fraude que enganou a muitos se dizendo antissistema. Mais uma pergunta aqui da Veja. Por que vocês se afastaram? A resposta, na política é assim mesmo. Há um escândalo, afastam-se os assessores. O escândalo me envolveu. Por isso me afastaram. Jair mesmo tinha dito que enquanto não esclarecesse tudo, iria cortar relações. Então eu não procurei mais, nem vice-versa. Muita gente me diz que eles foram ingratos comigo. A pergunta agora aqui, a Veja comenta, né? Dizem que o senhor guarda segredos que podem comprometer a família.
Aí ele respondeu: não tenho nada para falar deles. Será mesmo? Vejam só em seguida. Não tenho segredo nenhum comigo. E se tivesse... 3 pontinhos. A família dele, vejam agora a cutucada. A família dele não é melhor que a minha para ele sacrificar a minha família e a dele ficar bem. Puxa, porque a dele está bem. Na dele, todos são políticos, todos ganham bem. Vou segurar a viola deles para a minha se ferrar? Jamais. Opa, aqui tem um tom de ameaça, hein? Aí o repórter percebeu e disse: isso parece uma advertência de quem tem o que revelar. A resposta dele: ficam me cobrando isso. Eu sempre digo: vou inventar? Vão dizer que quer extorquir e chantagear. Não tenho nada a dizer. E aí o repórter insistiu: o senhor parece guardar muita mágoa em relação ao ex-presidente. Isso aqui foi pessoalmente, então o repórter sentindo isso ali, né? E o Queiroz disse: Bolsonaro foi presidente da República. Poderia arrumar algum lugar para eu trabalhar. Já hospedei em casa o Jair Renan, a filha da Michele. Mesmo assim, nunca tive aceno deles. Até mesmo se eu fosse bandido, não deveriam me abandonar. Mas não tem mágoa com a família nesse sentido. Mas a gente vê o que acontece quando tem ingratidão. O castigo vem a cavalo. E assim encerra essa entrevista aqui. Olha, já tá dando o que falar. E aí, certamente, o Queiroz, depois de dizer isso aqui, alguém do clã Bolsonaro, óbvio que já ficou sabendo, talvez até antes de ser divulgado isso aqui, né, às vezes até já tenham procurado, né? Ô, Queiroz, calma aí, vamos deixar você mais calmo um pouquinho, e aí, quem sabe, oferecem alguma coisa, se é que vocês me entendem, para continuar comprando o silêncio de Queiroz, que sabe demais. Pessoal, e os casos de Flávio Dino, né, lá no STF, são alguns polêmicos, né? Ele vai herdar, já que uma quantidade interessante, já que ele pega aquilo que estava com quem aposentou, no caso a Rosa Weber. No Metrópolis teremos a seguinte notícia: aprovado pelo Senado e com data da posse como ministro do STF para 22 de fevereiro de 2024, Flávio Dino herdará um acervo de 344 ações. Com ele assume a cadeira deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou no fim de setembro deste ano, receberá os processos que eram de responsabilidade da antecessora. E entre as ações herdadas por Dino está um inquérito que investiga o ministro das Comunicações do Lula, o Juscelino Filho, há ainda pleitos contra o ex-presidente Bolsonaro pela atuação na pandemia de Covid, além da descriminalização do aborto. Vamos explicar rapidamente aqui todos eles. Em relação ao Juscelino Filho, que é do União Brasil do Maranhão, mesmo estado do Dino, ele é investigado no âmbito da Operação Benesse, que apura desvios e lavagem de dinheiro envolvendo a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, no Maranhão. Isso aqui foram repasses enquanto ele era deputado federal durante o governo Bolsonaro, e aí teria mandado, enfim, tem uma suspeita fortíssima sobre ele, que não digamos assim, não está envolvido só nessa polêmica, tem várias outras, mesmo assim continua lá como ministro. Sobre Bolsonaro, né, Dino também assume a petição número 10.064, na qual a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a tal da CPMI da Covid-19, solicitou que Bolsonaro e outros agentes públicos sejam investigados. A medida é para apurar, vejam só, se houve incitação à população para que adotasse comportamentos supostamente inadequados ao combate da pandemia mundial. Bom, eu acho que ninguém tem dúvidas de duas coisas. Primeiro, da posição de Dino em relação a isso. Dino sempre foi um crítico muito duro, inclusive, e com razão, da política anti-ciência de Bolsonaro. E ninguém tem dúvidas que o Bolsonaro incentivou as pessoas para que adotassem comportamentos inadequados na pandemia. Eu acho que nem o Bolsonaro nega isso. É que ele diz assim que defendeu liberdade individual, o que não existe quando você vive em sociedade. Não é? A minha liberdade não pode colocar a vida do outro em risco. Ah, não, eu sou livre, eu tenho que sair fazendo o que eu quiser. Não, nós temos leis para serem cumpridas. E aí, na pandemia, você tem várias leis visando salvar vidas, mesmo que isso imponha algum sacrifício. Ficar em casa por um período, né? Enfim, durante um tempo você seguindo restrições, usar máscara, os hospitais com vários protocolos diferentes. Na pandemia, todo mundo tem que mudar sua rotina. O Bolsonaro parece não cair a ficha em relação a isso. E agora caiu na mão do Dino essa questão aqui. E sobre aborto, o Dino terá ainda relatoria de ação que discute a descriminalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Nesse caso, o Dino não vota, pois Rosa Weber já o fez antes de se aposentar.
ela opinou contra a criminalização do aborto para excluir punição dos artigos 124 e 126 do Código Penal brasileiro, que falam sobre o aborto. Então é isso, né? O Dino pega essas ações que já estavam lá, nessa aqui, esse caso, ele nem vota, porque o voto já foi dado pela sua antecessora. Agora, nos outros, né, a gente tem que conferir para ver o que vai acontecer em relação ao Juscelino Filho, que é lá do seu estado, insisto, ministro do governo Lula, e também em relação a Bolsonaro, e se espera do Flávio Dino, em todos os casos, imparcialidade. Tem que ser imparcial e fazer cumprir ali a lei. Doa em quem doer, mesmo que nesse caso tenha que doer num, vamos dizer assim, colega de estado, né? E ex-colega ali de governo Lula. Pessoal, então fique por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.